do IBAMA. Nós gostaríamos de ter uma visão precisa, porque isso está na nossa governabilidade, está na governabilidade do nosso governo, e se esses órgãos estiverem entranhados, estiverem permitindo, estiverem com descendência, nós temos que tomar medidas duras. Então, gostaria que o senhor também desse um depoimento nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, deputada Mauri. Deputado Valmir Assunção. Quero, primeiro, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Constituição e Justiça por ter essa compreensão de realizar essa sessão aqui justamente no sentido de discutir esse tema que é a violência no campo. Eu quero iniciar dizendo que eu sou assentado em um projeto de reforma agrária, há mais de 20 anos lutando pela reforma agrária no país, e hoje estou deputado federal. Esses primeiros meses aqui me deu uma sensação de que, em muitos momentos, nós ficamos secando gelo diante das situações que acontecem em todo o Brasil. Porque se a gente pega os dados da CPT, 1.580 assassinatos no campo. Pega os dados recentes, de 2010, 125 em 2010. Se a gente retratar aos 26 anos, é a média mais ou menos de cada ano, a gente já sabe mais ou menos, 2011 vai ser assassinado mais ou menos 100, 120 no meio rural. Ora, se nós temos esse diagnóstico, então nós precisamos ter ações emergenciais, como disse o secretário, mas, ao mesmo tempo, é preciso nós termos ações que possam ser ações que venham a resolver os problemas. E aí, por mais que alguns digam, não, a violência no campo não é simplesmente a luta pela terra, é a questão ambiental e a questão de extração de madeira. Lógico que a extração da madeira, a questão ambiental, está vinculado à luta pela terra, à luta pelo espaço da terra. Então, é a luta pela terra. Não adianta a gente procurar outro nome. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante. Aí, quando a gente para na luta pela terra, aí a gente tem o INCRA, que é o responsável para poder viabilizar tanto a desapropriação de terra, como regularização fundiária que tem que ser feito. Quando você vai para o orçamento desses órgãos, aí é uma tristeza. Aí você já está vendo que não vai fazer quase nada, nem esse ano, nem o ano que vem, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3 anos. Esse é um diagnóstico que nós, enquanto parlamentares, temos que levar isso em consideração na hora de discutir aqui o orçamento, na hora de discutir as políticas aqui. Quando nós vamos discutir, e aí a questão ambiental é o IBAMA, aí nós já sabemos que o IBAMA não vai ter condições de fiscalizar e dar as condições para poder viabilizar essa questão lá embaixo, na ponta. E aí entra um outro problema que eu acho que é sério, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, que aí é de responsabilidade dos governos estaduais. Em muitos estados, e eu vou dizer, em muitos estados, não sei em todo o Brasil, mas tem estado que a Polícia Civil e a Polícia Militar, para poder ela fazer uma diligência, ela tem que pedir o litro de gasolina ao prefeito, porque o estado não concede. Poxa. Essa é a realidade. Muitos delegados, para morar em um município, para atender 10 cidades, 15 cidades, ele precisa que o prefeito pague a casa para ele morar. Então, essa é uma realidade cruel. Como é que vai fazer esse processo investigatório? E boa parte dos prefeitos, a gente já sabe, que é muito ligado a quem garante as suas campanhas eleitorais, que é os grandes fazendeiros. Como é que vai investigar imediatamente esses crimes ocorridos nos municípios? Ou seja, fazendo essa identificação, é que nós temos que ter as soluções para podermos nós enfrentarmos essa situação. Sem contar a concentração de terra, que cada ano aumenta mais a concentração de terra no nosso país. Que esse é outro grave problema que nós enfrentamos, que é a necessidade da reforma agrária. Ou seja, nós estamos diante de um dilema que é o seguinte, para concluir. Se tratando de sem terra, indígena, quilombola, é uma população que está à margem dos seus direitos garantidos na Constituição. A Constituição garante
nós estamos em um processo democrático, em um Estado de direito, mas esse direito não chega a essa população, que muitas vezes, em sua grande maioria, 99,9%, são vítimas, mas muitas vezes se torna réu nos processos das políticas de direito. Então, essa é a grande realidade, presidente, que eu quero encerrar dizendo que, mesmo fazendo essa identificação, eu tenho convicção e tenho fé que nós ainda haveremos de ver nesse país o processo de distribuição de terra que seja um processo democrático, que seja a reforma agrária, que os direitos cheguem para aqueles que não têm direito hoje, mesmo estando na Constituição, que nós possamos, de fato, ter um enfrentamento dessa situação com toda a estrutura que o Estado permite utilizar para poder viabilizar isso. Porque tem umas coisas absurdas. Muitas vezes, presidente, os conflitos que acontecem, as famílias, as vítimas, sabem quem mandou e quem executou. E aí, quem mandou e quem executou, muitas vezes vão nos velórios. Mas a polícia não consegue prendê-lo. Muito obrigado. Deputada Érica Cocai. Érica, você pediu a palavra? É que eu tô inscrito também, mas você fala depois do padre Tom? Eu estava depois do... Ah, desculpa. Padre Tom. Padre Tom. Não. O bispo está aqui. Isso. Se ele resolver me excomungar, eu vou apelar ao Dom Ladislau. Autoridade maior. Isso. Quero